Apocalipse. Vamos ler aqui no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 e 2. Está assim. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois disso, olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta falando comigo, dizendo: sobe aqui, mostrar-te-ei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, fui arrebatado pelo Espírito, e eis, havia um trono posto no céu, e sobre o trono, um sentado. Agora vamos para o capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, é no glorioso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos. E é debaixo deste nome que nós congregamos mais uma vez, rogando ao Senhor que na Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor venha se revelar a nós. O Senhor nos ajude muito mais do que olhar para a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz, e que ela venha traduzir e interpretar esses textos no nosso coração. Exatamente como eles foram derramados do Teu coração para a Tua palavra escrita. Nos ajude, porque se tem algo que nós precisamos agora, Senhor, da Tua ajuda, para recebermos a Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração, acerca da eternidade do Evangelho. Esse assunto visa nos mostrar sobre o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Eu penso que talvez alguns de vocês estejam imaginando por que então estudar esse assunto aqui nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Até porque eu acredito que não tenha um livro na Bíblia, isso pode até ser surpresa para você, mas não tem nenhum livro na Bíblia que tenha uma cristologia mais profunda do ponto de vista da eternidade do que o livro de Apocalipse. Um dos pontos que eu quero ajudá-los a entender, e eu penso que isso pode ser novo para você, porque eu creio que todos nós aqui acreditamos que Apocalipse é um livro estritamente escatológico. E se você sempre pensou assim, eu quero te dizer que você está completamente enganado. Apocalipse é um livro cristológico, porém, ele é um livro essencialmente, ele é um livro escatológico, mas ele é essencialmente um livro cristológico. Em primeiro lugar, Apocalipse não é escatológico. Em primeiro lugar, Apocalipse é um livro cristológico. E você pode falar, não, irmão, isso não é verdade, não? Então vamos aos fatos. Você sabe quantas vezes Apocalipse faz referência a Cristo como Cordeiro? 30 vezes. E se você ler Mateus, até Judas, sabe quantas vezes todos estes livros fazem referência a Cristo como Cordeiro? 4 vezes.
Apocalipse faz 30 menções a Cristo como Cordeiro. E mais do que qualquer outro título cristológico. Outro detalhe. Você sabe quantas referências, descrições cristológicas existem no livro de Apocalipse? 80. Agora eu pergunto, depois de tudo isso, você ainda tem dúvida que Apocalipse é um livro cristológico? E eu te pergunto, qual é o assunto principal de Apocalipse? Será que o assunto principal de Apocalipse é o anticristo? A besta? As trombetas? As taças? Os selos? Ou o principal assunto de Apocalipse é cristologia? Então nós não vamos estudar escatologia, nós vamos estudar cristologia em Apocalipse. Então não é ousadia da minha parte dizer para vocês que esse livro é, em primeiro lugar, cristológico e depois escatológico. Agora, há um detalhe que ele não pode ficar de lado. Por que que esse livro foi escrito? Então, para sabermos por que esse livro foi escrito, nós precisamos lembrar do contexto no qual ele foi escrito. Possivelmente esse livro tenha sido escrito ali entre os anos 96, 97, 98, depois de Cristo. Domiciano era o imperador. E ele exigia o culto imperial. E todo o Império Romano tributava a ele um culto imperial. Ele era não somente considerado um imperador, ele era considerado um deus em todo o Império Romano. E por conta disso, a igreja, naquele tempo, foi extremamente perseguida. A igreja vivia debaixo de uma terrível perseguição. E o que ocorre é que quando o Senhor dá a João a visão do Apocalipse, aí é onde entra o exclusivismo da interpretação. A gente acha que Apocalipse ele foi dado para a igreja dos dias atuais, porque o propósito desse livro é preparar a igreja sobre os adventos do fim dos tempos. Lamentabilíssimo engano. Assim como esse livro ele foi dado para aquela igreja, para redirecionar a visão. Esse livro também foi dado para nós para redirecionar a visão. Por quê? Se nós não temos Apocalipse, o que nós temos? Nós temos notícias. Notícias que o mundo está em completo colapso. Moral, político, social, energético, climático, biológico e por aí vai, tecnológico. Nós vemos que a humanidade está em um profundo estado de desespero emocional. Hoje tem festa pelo Brasil, mundo afora. Não é verdade? Mas uma festa de um povo que não tem alegria verdadeira. Um povo vazio, que usa toda forma de perversidade para preencher um vazio existencial. Porque eles não têm respostas. Nós estamos vendo aí, se você gastar um pouco do seu tempo vendo notícias, o que você vai ver? Tragédias que produzem incertezas, inseguranças. Mas nós, se nós não temos o livro de Apocalipse, a gente fica pensando, o que vai ser desse mundo? Não é verdade? Mas graças a Deus nós temos esse livro. E assim como ele redirecionou a visão da igreja, naquele tempo, ele hoje está mostrando para nós, não é o futuro, é quem governa o futuro. Porque a visão central deste livro é Cristo. A primeira linha que abre esse livro, você sabe muito bem, revelação de Jesus Cristo. Se esse livro abre com essa frase, revelação de Jesus Cristo, o que significa que, a partir daqui, tudo é secundário. O que é essencial nesse livro? É a sua cristologia. Esse livro, ele é formado por 8 colunas, 4 parênteses
e uma apresentação cristológica. Então, o capítulo 1 é uma apresentação cristológica. Aí, depois do capítulo 1, nós temos uma apresentação cristológica. Os capítulos 10, 11, 12, 15 e 16 são parênteses escatológicos. E depois o que sobra nesse livro, nos 16 capítulos, são 8 colunas, e cada coluna é formada por 2 capítulos. Então, se você pega os capítulos 2 e 3, o que nós temos nos capítulos 2 e 3? A mensagem às 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 4 e 5, o que nós temos? A visão do trono de Deus e a visão do Cordeiro. Os capítulos 6 e 7. No capítulo 6 nós temos os 7 selos, que vai terminar no capítulo 7 e depois com a visão dos redimidos. E lembra que o capítulo 6 termina com a pergunta assim, sobre a ira do Cordeiro. Os poderosos, os grandes desse mundo, vão dizer aos montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Quem permanecerá de pé? Quem vai poder subsistir? E o capítulo 7 é escrito para dar essa resposta, que tem aquela visão daqueles 144 mil. Então, aqui nós temos uma outra coluna. Aí depois nós temos os capítulos 8 e 9. Os capítulos 8 e 9, eles vão falar das 7 trombetas. Aí vem os parênteses. Os capítulos 10, 11 e 12. Aí os capítulos 13 e 14. O capítulo 13 é uma visão dos seguidores da besta. O capítulo 14, uma visão dos seguidores do Cordeiro. Eu estou resumindo. Aí depois nós temos os capítulos 17 e 18. Capítulo 17, nós temos a visão da Babilônia religiosa. Capítulo 18, a Babilônia comercial, que é a degradação do cristianismo, que se tornou uma religião comercial, onde o comércio e a religião se fundem numa prostituição espiritual. Esses 2 capítulos. Capítulo 19, uma visão do governo de Cristo. Capítulo 20, uma visão do reino de Cristo. Capítulo 21, a cidade, a Nova Jerusalém, o santuário. Capítulo 22, Nova Jerusalém, o trono de Deus. Pronto, 8 colunas. Qual é a dificuldade de escatologia que nós temos? É muito mais difícil a escatologia de Mateus 24 e 25 do que de Apocalipse. Agora, qual é o segredo de Apocalipse? Cristo. Então é sobre isso que nós vamos estudar. É sobre isso que eu quero mostrar para vocês que o Evangelho é uma linguagem celestial e eterna. O Evangelho não é só as boas novas de salvação. É que nessas boas novas de salvação, existem muitos capítulos que o Senhor deseja mostrar para nós acerca do seu Filho. E amados irmãos e irmãs, eu quero mostrar algo para vocês, no sentido do encorajamento para o tempo que nós estamos vivendo, para nos ajudar a nos acostumarmos com uma linguagem celestial, para que nós sejamos ajudados a sair dessas periferias, que são como que amarras, que nos prende na ignorância, e assim nos impede de viver uma vida cristã profunda, e nós preferimos, por causa do conforto e da comodidade, vivermos numa rasura, onde você não tem aprofundamento. Então, o sentido aqui é mostrar as questões eternas que estão contidas na linguagem do livro de Apocalipse. Aqui, se você olha, no capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver que há uma linguagem aqui. Há uma revelação aqui. E essa revelação, ela vai mostrar algo, do ponto de vista da redenção, muito maior do que tudo aquilo que nós já vimos. Porque há algo surpreendente dentro de tudo isso. E a descoberta está em Apocalipse. Como, por exemplo, o tema é a eternidade do Evangelho. Então, se o tema é a eternidade do Evangelho, isso significa dizer que o plano redentor,
ele não foi estabelecido no tempo, ele foi estabelecido na eternidade. Então, se o plano redentor foi estabelecido na eternidade, significa dizer que a cruz, ela não é um acidente na história. A cruz é parte do trono de Deus. E sabe o que é mais chocante em tudo isso? É a descoberta que o trono de Deus, ele é cruciforme. Não existe, do plano de Deus, do ponto de vista do plano e do propósito de Deus, não existe distância entre o trono e a cruz. Escute isso, não tem distância. Do ponto de vista do propósito eterno de Deus, o trono e a cruz, eles se unem em uma mesma visão. Estudando os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós não temos aqui dois tronos, nós temos um trono. Agora, aqui o que muda é o ângulo da visão. Porque você vai ver que João, ele é elevado em espírito para ter esta visão. E quando ele tem essa visão, você pode abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 4, por favor. Veja que aqui ele vai ver uma série de coisas. Primeiro que ele vai ver alguém assentado. Aí ele vai ver os 4 anciãos, os trovões. Está vendo aqui? Você vai ver tudo isso. No versículo 5, ele vai ver os trovões. No versículo 4, ele vai ver os 24 anciãos. Ele vai ter esse aspecto que é coroado aí no trono, o arco-íris, uma série de descrições com as pedras preciosas. Enfim, ele vai ver tudo isso. Ele vai ver os 24 tronos, certo? Ele vai ver tudo isso. Mas ele vê alguém. Esse alguém, ele não vai descrever a face dele. Só que quando você entra no capítulo 5, esse capítulo está assim: vi na destra. Ele está dizendo assim no texto original: vi do lado direito daquele que está sentado no trono um livro. Agora, a visão, ela se amplia. Então veja, quando você une o capítulo 4 e o capítulo 5, o que você tem? Você tem uma só visão, não são duas visões. Mas você diz, irmão, aqui no versículo 1, capítulo 5, está assim: vi. Sim, ele está vendo agora por um outro ângulo. Porque é o mesmo trono. No capítulo 4, ele vê alguém sentado. Aí depois ele vê que esse alguém, que está no capítulo 4, que ele vê no capítulo 5, ele tem na destra um livro que está fechado, selado, com 7 selos, que são os selos do capítulo 6, por dentro e por fora. E ninguém poderia abrir este livro. Este livro, segundo os estudiosos, ele tem a ver com a supremacia do propósito eterno de Deus. É um livro que trata da propriedade que diz respeito ao eterno propósito de Deus, no sentido mais universal da palavra. Então, escute isso. Então, quando João tem essa visão, ele é tomado de espanto. Ele fica chocado. Ele sofre aqui um colapso emocional, que ele começa a chorar. E o texto grego para chorar é chorar desesperadamente. É curioso que a palavra que é usada aqui é alguém que chora porque ele não vê esperança. Ele chora porque ele não vê um caminho. É como se aquele livro estivesse selado, e a sensação que João tem, porque João, ele saiu de um contexto de angústia, de aflição, de tribulação, porque muitos na igreja nesse tempo desanimavam, muitos estavam sendo mortos, a igreja perseguida, e é dentro deste cenário que Deus o toma. Então, quando ele, ainda com a sua mente na terra, e agora estando em espírito nesta visão, ele entra em colapso. E talvez a sensação de João é: tudo na terra está como está, porque esse livro está selado. A sensação que João tem é do fim. É curioso, porque quando você estuda esse texto no original,
a construção das frases e o peso delas, a densidade delas, mostra exatamente isso. É de alguém que não vê o fim. Mas você vê que há um consolo aqui. Quando aquele ancião diz, não chores, não chores. Olha o que ele diz aqui. Não chores. Que coisa mais impressionante. Veja o versículo 5. Então no 4 nós temos, e eu chorava muito. No versículo 5, um dos anciãos me disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, para romper os seus 7 selos. E agora, quando João olha, ele vê naquele mesmo lugar onde havia alguém sentado, ele vê um cordeiro de pé. Ah, irmãos, essa visão é impressionante. E ele diz assim, vi um cordeiro de pé. Aí tem essa frase, como se tivesse sido morto. Essa frase, no texto original, está assim, recentemente morto. Um cordeiro que recentemente esteve morto. Irmãos, uma coisa linda que tem no trono, é que o trono guarda a memória da cruz. Porque o trono e a cruz não se separam nunca. A cruz não foi um meio que Deus usou para resolver um problema que foi criado lá no Éden. De forma alguma. A maior revelação do trono não está no Gólgota. A maior revelação do trono está a maior revelação da cruz não está no Gólgota. A maior revelação da cruz está no trono. E o grande problema nosso é que a gente desconectou do trono de Deus. O que nós conhecemos muito sobre o trono de Deus é na base da retórica. E hoje o Espírito Santo, ele quer abrir os céus para nós através da sua palavra e nos mostrar exatamente o que é o trono de Deus. Porque nós não devemos nos preocupar com o fim. Nós devemos saber que aquele que governa o fim é aquele que está no trono por toda a eternidade. Por isso que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o alfa, ele é o ômega. Porque tudo começa nele e tudo termina por ele. Ele tem o controle do tempo, da história e da eternidade. Então, amados, veja isso. Agora João tem essa visão. Essa visão que muda tudo para ele. E aqui eu quero colocar alguns pontos para a nossa meditação. Gostaria que você pudesse observar algo aqui. Porque o livro de Apocalipse, ele vai nos mostrar uma revelação completa de Cristo. Essa revelação vai nos mostrar que o conteúdo deste livro é Cristo. O autor é Cristo. E o intérprete de Apocalipse é Cristo. Cristo é o alfa e o ômega, não só do tempo e da eternidade, mas o Senhor quer nos mostrar pelo seu Espírito exatamente isso. Porque nós não podemos ser uma igreja ansiosa. Nós não podemos ser um povo constituído de remidos ansiosos, como se não tivéssemos esperança. Porque, irmãos, o choro de João representa, de algum modo, a angústia de todos nós. A insegurança daqueles que não podem ver. Mas hoje nós podemos ver. Porque nós podemos ver pelos olhos de João. Porque João, ele foi à nossa frente. E ele viu. E ele escreveu. O Cordeiro venceu. Então, se o Cordeiro venceu, a vitória desse Cordeiro é a vitória de cada um de nós. Então, nós não estamos preocupados com o curso da história. Nós estamos felizes porque sabemos quem governa a história. E a história, ela não é governada por fatos, por situações ou circunstâncias, ou por capítulos que estão nas mãos de homens que estão nos seus palácios tomando as decisões mais absurdas sobre o curso da história da humanidade. Não, escute isso. Por mais que estes homens não merecem a nossa confiança,
nossa esperança, nossa segurança, não está nas mãos dos poderosos desse mundo. A nossa segurança está nas mãos furadas daquele Cordeiro que está entronizado no trono da glória. É isso que Apocalipse vai nos mostrar. Por isso Cristo é o conteúdo, Cristo é o intérprete e Cristo é o centro de toda revelação de Apocalipse. Mas vamos lá. O que esses 2 capítulos vão nos mostrar? Esses 2 capítulos vão nos mostrar que antes que houvesse o tempo, havia o trono. E antes que houvesse a cruz, esse ponto é muito importante. Antes que houvesse a cruz do Gólgota, havia um cordeiro no trono. Escute isso. Essa mensagem, ela é estrondosa. Antes, irmãos, de haver qualquer coisa, Apocalipse vai nos mostrar o Cordeiro no trono. Amados irmãos e irmãs, eu quero que você olhe algo muito especial. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 8. O homem caído não precede a graça. Antes do homem cair, já havia graça. Então escute, Apocalipse 4 e 5 são 2 capítulos que vão nos transportar além do tempo. Guarde isso no seu coração. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles nos transportam para além do tempo. Isso é muito importante para a igreja hoje. Porque o Senhor quer nos tirar da visão periférica. Essa visão que te minimiza, essa visão que te restringe, essa visão que faz com que você se torne uma mulher, um homem inseguro, colocando medo. O que vai acontecer com o mundo? Eu vou te dizer o que vai acontecer com o mundo. Esse mundo vai entrar num colapso universal, total, absoluto. Em todos os sentidos. Se você acha que o homem chegou ao cúmulo da maldade, da iniquidade, escute, é só o começo. Podemos até dizer assim, misericórdia, mas é só o começo. Se você tem colocado esperança nesse mundo, você colocou a esperança na coisa errada. Não tem cura para esse mundo. Esse mundo caminha como um bêbado descontrolado, dirigindo uma carreta numa ladeira abaixo. Eu estou tentando, em uma linguagem, fazer você entender. Esse é o futuro deste mundo. É só você olhar quem são os poderosos que governam esse mundo. Quem está governando a América, quem está governando a Rússia, quem está governando no Oriente, no Ocidente. Olha só o nível de homens. E graças a Deus que as nossas vidas não se encontram nas mãos desses homens. As nossas vidas se encontram nas mãos furadas do Cordeiro que está sentado no trono. Meus irmãos, eu preciso dizer para vocês, essas verdades nós vamos ter que cada dia nos familiarizar mais com elas, porque é muito importante para esse tempo. Hebreus 1:8 diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o que é o evangelho da eternidade? Irmãos, o evangelho da eternidade é o evangelho que procede do trono e ele volta para o trono. E entre esses 2 polos, nós temos Belém e o Gólgota. O evangelho não nasceu em Belém. O evangelho não nasceu no Gólgota. O evangelho nasceu no trono. Você tem que saber disso. Aqui há algo que eu preciso mostrar para vocês. Por favor, abra sua Bíblia agora, num outro texto, que está aqui em Apocalipse capítulo 19, o versículo 10. O que nós precisamos saber que o Deus Criador, ele é em primeiro lugar o Deus Redentor. E aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, você vai ver que toda a narrativa de Apocalipse está organizada em torno da pessoa, escute bem, toda a narrativa
do livro de Apocalipse está organizada em torno da pessoa, da obra e da glória de Cristo Jesus. Guarde isso. Todo o Apocalipse, toda a narrativa de Apocalipse gira em torno da pessoa, da obra e da glória de Cristo Jesus. Então aqui vamos dar mais um passo. Está assim, Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora, olha essa frase. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa frase. A gente vai se debruçar um pouco sobre ela. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Há 3 pontos que eu quero que você observe. Olhe primeiro aí. Primeiro, o testemunho de, essa pequenininha palavra aí no meio da frase. O testemunho de Jesus, essa primeira palavrinha aí, de, ela aponta para algo muito especial. Toda verdadeira profecia aponta para Cristo, para quem é Cristo. Revela a obra de Cristo e manifesta a glória de Cristo. Então, toda profecia, escute bem, aponta para Cristo. Revela a obra de Cristo e manifesta a glória de Cristo. O testemunho de Jesus. Agora, há um outro ponto. É o testemunho dado por Jesus. Esse é um outro ponto. Sabe o que ele está dizendo? Jesus. Jesus é a fonte de toda revelação. Nós nos preocupamos muito em saber quem é o anticristo, quanto tempo é o milênio, se é 1000 anos, se é figurativo. O que são aquelas bestas horríveis, aqueles gafanhotos horríveis do capítulo 9? As 2 bestas, o falso profeta, o anticristo. Essas coisas a gente perde tanto tempo com isso. Irmãos, essas coisas não são essenciais. Cristo é essencial. Ele não é apenas o tema da profecia, ele é o autor e o intérprete dela. É isso que você tem que ver, o testemunho de Jesus. Olha esse texto. É o conteúdo, é o foco de toda a revelação. Vamos para mais um outro ponto aqui. Ele diz, o espírito da profecia. Olhe bem essa palavra aí, espírito. A palavra espírito aqui. Fala do princípio vital. O princípio vital, a essência, o coração da profecia é o testemunho de Jesus. É a sua pessoa, é a sua obra, é a sua glória. Porque no final de tudo, escute o que eu vou te falar. No final de tudo, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 2 bestas, tudo que você vai ver no livro de Apocalipse, no final, tudo isso, quando tudo passar, Cristo será glorificado eternamente sobre todas as coisas. E é isso que importa. É isso que importa. Por isso, a profecia aqui não é uma previsão cronológica. Profecia em Apocalipse é uma previsão cristológica. Nós estamos aqui, irmãos, sendo encorajados a ver esse livro de uma outra forma. Há algo que ainda quero compartilhar com vocês. Voltando para o capítulo 4. Então nós vimos, Hebreus 1:8, o trono de Cristo é um trono eterno. E aqui nesse trono, no capítulo 4, capítulo 5, nós não sabemos, pela descrição, quem está ali, mas nós sabemos pela revelação quem está ali. Esse alguém não é dito, mas nós sabemos depois por revelação que é o próprio Deus que está no trono. Aqui no capítulo 4, nós temos uma glória velada. Uma glória velada.
Mas no capítulo 5 nós temos uma glória revelada. No capítulo 4, esta glória não tem rosto. No capítulo 5, a glória tem um rosto. A glória tem uma face. Na sequência dos estudos aqui, nós vamos entrar muito sobre isso. Sobre a glória velada e a glória revelada. Não somente no sentido do entendimento, mas da experiência. Então aqui, nós vamos perceber que no capítulo 4, é como se nós estivéssemos olhando o propósito de Deus na sua origem. No capítulo 5, o propósito de Deus na sua execução. O que significa que entre esse trono, essa visão do trono no capítulo 4 e a visão do trono no capítulo 5, nós temos a criação, nós temos a encarnação, nós temos a ascensão e nós temos a entronização. Entre esses dois capítulos. Porque aqui nós temos o plano de Deus, o propósito de Deus na sua origem. Mas no capítulo 5, nós temos o propósito de Deus na sua consumação. E há algo que eu quero te mostrar aqui, por favor. Vá comigo aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aqui é uma outra parte do texto que eu quero examinar com vocês. Porque aqui nós vamos ver que a cruz não foi improviso de Deus o tempo, mas é um decreto. A cruz, do ponto de vista da eternidade, não foi algo que Deus teve que imediatamente criar para poder remendar alguma coisa que deu errado. Imagina isso. A cruz não foi algo que Deus teve que criar para poder consertar algo que deu errado. Não. Sabe, na linguagem da eternidade, sabe o que é a cruz? A cruz é o decreto do coração de Deus. A cruz é o decreto do coração de Deus. Desde a eternidade. Vamos para Apocalipse 13, 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora pega essa frase, porque é ela que vamos estudar. Que foi morto desde, esta é a palavra que a gente vai estudar, desde a fundação do mundo. Preste atenção aqui, irmãos. Aqui eu quero considerar pelo menos 4 pontos. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aqui, nessa frase, nós temos uma declaração, uma expressão da eternidade da obra de Deus. Aquilo que nós chamamos a eternidade do Evangelho. A eternidade do propósito de Deus. Ainda, vamos lá, antes mesmo da criação, escute isso. Essa frase, desde, ela diz para nós, antes mesmo da criação, Deus já havia decretado a redenção. Eu preciso que vocês compreendam esses pontos, porque amanhã e depois nós vamos precisar deles. E se você não entender agora, você não vai entender depois. Você vai ficar tentando ligar as pontas e vai ficar tudo solto na sua cabeça. Aí depois você vai dizer assim, nossa, o irmão Luiz foi lá, aqui em Londrina, pregou uma coisa que eu não entendi nada. Vocês têm que entender. Antes da criação, Deus já havia decretado a redenção. A cruz, ela é antes da queda. A questão é que a única cruz que nós conhecemos é aquela do Gólgota. A partir de hoje, você tem que ficar sabendo, o trono de Deus, ele é cruciforme. Aqui eu quero mostrar algo para vocês. Terceiro ponto. A morte de Cristo não foi um plano de emergência. E eu preciso mostrar pelo menos 2 textos. A morte de Cristo não foi um plano de emergência. A morte de Cristo é o centro da vontade de Deus. Deixa eu ler 2 textos com vocês. O primeiro está aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 19 e 20.
Vamos ler desde o 18. Sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a seguir, que por tradição recebeste de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e imaculado, conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo. Você já meditou nessa frase? O sangue de um cordeiro que foi imolado, também conhecido, antes. Antes. Você pode pensar assim que antes dos céus discutir a queda, eles já discutiam o valor do sangue do cordeiro. Eles já conversavam, era o centro do coração de Deus. Vamos agora, Apocalipse capítulo 7 e o versículo 17. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o assunto do sangue de Cristo, o sangue de Cristo, não é uma linguagem. Escute, o sangue, o assunto, a doutrina do sangue de Cristo é uma linguagem eterna. É uma linguagem celestial. Imagine, é uma linguagem celestial. Nós precisamos sair dessa periferia que muitas vezes a religiosidade nos reduz a uma compreensão pequena, às vezes até insignificante do poder do sangue de Cristo. Este sangue, ele faz parte dessa linguagem celestial, essa linguagem que foi derivada do trono. Então veja agora mais um texto. Apocalipse capítulo 7, o versículo 17. Porque é o cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os conduzirá às fontes de água viva. Está vendo aí? O cordeiro. Esse cordeiro que está no meio do trono. Esse cordeiro que está no meio do trono aqui é o cordeiro cujo sangue foi conhecido desde a eternidade passada. O sangue era uma linguagem dentro desse conselho dos 24 anciãos. Eu sei que muitos irmãos aqui acreditam que esses 24 anciãos são os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Eu não sei em qual Bíblia vocês leram isso, porque não existe isso na Bíblia. Ah, mas tem essa matemática. Bom, irmãos, isso é uma mera probabilidade, porque lógica nem tem. Você imagina aqueles filhos de Jacó sentados naqueles tronos. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos ser honestos com a palavra de Deus, tá certo? O que nós temos aqui, nessa linguagem eterna, é que esse é um conselho celestial. Imagine, seria muito óbvio, então, que um daqueles 24 anciãos que falou para João, não chores, dissesse assim, e Simeão falou para João, não chores. Aí eu ficaria confortável, nossa. Então, mas se não disse, irmãos, nem eu me atrevo a dizer, porque não tem nem lógica. Se não tem lógica, não tem nem hermenêutica. Se não tem hermenêutica, não faz nem sentido. Se não tem lógica, não tem hermenêutica, faz sentido, então eu não vou falar. Mas eu quero acreditar que essa visão celestial aqui é muito maravilhosa. Existem 4 seres viventes de grandeza, de altura, de largura e de profundidade que estão revelados aqui no livro de Apocalipse. Especialmente nos capítulos 4 e 5. Nós vemos esses 4 seres viventes. As descrições deles são descrições numa linguagem figurativa, para falar de riqueza, de beleza, de profundidade, de glória. Aí depois nós vemos um outro cenário, que são esses 24 anciãos. Então não são seres quaisquer. Deus criou tronos. Nós acabamos de cantar esse hino que tem uma parte tirada de Colossenses. Deus criou tronos. Deus criou soberanias. Deus criou esses reis, ou esses regentes, ou corregentes, que estão na sua glória. Então, muito cuidado com essas interpretações sem pé e sem cabeça.
Agora, seja mais sóbrio na sua maneira de ler. Eu só consigo ir até aqui. É o que me dá lógica para ver as coisas. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Esta é uma aparição do trono. E aqui, nós estamos vendo algo muito especial. Vamos voltar para o texto, porque é uma densidade de coisas, de pontos dentro desse capítulo, que eu espero que o Senhor me dê graça para compartilhar com vocês e ajude vocês a ver a beleza de tudo isso. Então vamos para o quarto ponto, dentro dessa frase: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amados irmãos, o quarto ponto aqui. Na mente eterna de Deus, a cruz precede todo o cosmo, precede toda a criação. Agora, é importante você saber que a redenção é o fundamento de toda a criação. Toda a criação. Ela tem como propósito a redenção. Paulo coloca uma nota muito importante em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E me lembra muito bem de um comentário do irmão Theophilus Sparks sobre esse texto, quando ele diz assim: se não houvesse a obra redentora de Cristo na cruz, o mundo todo, o cosmos todo, já teria desintegrado. Mas graças a Deus, a cruz, ela reintegra todas as coisas. E por causa da obra da redenção, um dia Deus vai criar novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. Um dia Deus vai reunir todas as coisas, e Ele vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do cabeça exaltado. Então eu digo para você, a redenção é o fundamento de toda a criação. Porque primeiro, Deus planejou redenção, e depois Ele planejou a criação. Este é um assunto que nós passaremos toda a eternidade estudando. Deus planejou a redenção de Deus, a obra do Calvário, esse Cordeiro, cujo sangue já era conhecido antes da criação, é muito superior a tudo que nós conhecemos. Por isso, essa linguagem celestial, ela precisa tomar a nossa mente, formar o nosso pensamento, porque isso traz encorajamento, isso fortalece a fé, isso nos faz crescer, amadurecer. Você sai de uma periferia, onde tudo parece que é mínimo espiritualmente falando. Você começa a desenvolver no seu espírito uma linguagem celestial. Você começa a perceber que antes de você chegar no céu, o céu chega até você. Você começa a se familiarizar com essa linguagem, com essa perspectiva, com esse cenário, com essa atmosfera. Aí você percebe que o céu começa a se abrir de tal forma. E a igreja precisa entender isso. Porque a igreja, ela não pode ser moldada por nada que não seja celestial. Porque a igreja, ela é uma entidade celestial. No capítulo 5, nós vamos ver os cânticos. Esses cânticos de adoração. Os cânticos ao Cordeiro. Então, quando João vê aquele que está sentado no trono, que traz as marcas, isso para nós é uma pedagogia infinita de Cristo. É uma pedagogia cristológica. Porque, irmãos, por que que ele guardou as marcas do Calvário? Por quê? Ele quis que as marcas do Calvário fossem uma memória no seu corpo ressurreto e glorificado. Você já pensou nisso? Por que que ele conservou as marcas da cruz? Porque quando João olhou, ele viu um cordeiro como sendo recentemente morto. Por quê, irmãos? Irmãos, a cruz de Cristo é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar.
A mensagem que ela nos traz é uma mensagem infinita, de amor, de graça, de misericórdia. Quando nós olharmos para o nosso Senhor e nós vemos as suas marcas, nós nunca vamos esquecer da cruz, porque ela será a explicação porque nós estaremos ali diante da sua face. A cruz nunca será esquecida, ela sempre será vista no trono. Mas, irmãos, quando você olha para isso, é claro que nos assombra. Agora você quer saber o que nos assombra mais? É quando você interpreta a cruz a partir do trono. Quando você volta para João 19, e você vai estudar, você vai ler aquela cruz, o nosso Senhor é esmagado, o Senhor da glória é esmagado. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, e você vê aquelas 7 descrições de Cristo, a testemunha fiel, o soberano rei da terra, o primogênito dentre os mortos, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Quando você vê todas essas descrições, você pensa, meu Deus, como é possível você interpretar isso à luz da cruz? É um amor que não se explica por palavra alguma, irmão. Por isso a igreja não tem o direito de ser um sistema, não tem o direito de ser uma denominação, não tem o direito de ser uma instituição. A igreja na terra é um pedaço do céu. É um lugar onde os céus e a terra se encontram. O que implica dizer que quando você lê o capítulo 5, você vê toda aquela adoração. Por favor, olhe comigo. Apocalipse capítulo 5. No versículo 9 diz, cantava um cântico novo dizendo, digno és de receber o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e compraste para Deus com teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e nação, e fizeste para o nosso Deus reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Olha o versículo 13, ouvi toda criatura que é no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há a dizer, aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. As criaturas viventes diziam amém, e os anciãos prostraram e adoraram. O que é isso, irmãos? É adoração ao Cordeiro. Mas eu vou dizer algo para vocês. Essa adoração aqui, ela é um espanto. Examinando cada palavra, cada frase que constitui essa adoração, descreve uma intensidade, descreve reverência, descreve temor. Agora eu digo para vocês, só que esse cordeiro que eles cantam, não morreu por eles. Mas mesmo assim, eles cantam pela redenção do cordeiro. Mas o cordeiro morreu por quem? Por nós. Agora eu pergunto para vocês, o nosso culto tem que ser menos do que isso? O culto ao Cordeiro, esse culto aqui, o nosso culto ao Cordeiro, tem que ser menos do que isso. Então não seria muito natural que quando nós fôssemos cantar, nós irrompêssemos em louvores, em aplausos, em júbilos, e as pessoas deveriam olhar e dizer, por que eles estão assim? E alguém vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão dessa forma. Sabe por que eles cantam dessa forma? Porque estes eram os condenados, esses eram os filhos da ira, esses eram os filhos das trevas, mas o Cordeiro que venceu, e venceu por eles, ele não venceu por ele venceu por nós. Ele não morreu pelos 24 anciãos, nem pelos 4 seres viventes, ele morreu por você. Ele morreu por nós.
Agora, você imagina, não pode haver um contraste. Irmãos, nós temos que aprender com os céus como é que se canta ao Cordeiro. Nós precisamos deixar que esse som da eternidade entre nos nossos cultos. E o Cordeiro se sinta apreciado, amado, adorado, glorificado no meio do louvor do seu povo. Às vezes eu sinto que nós não entendemos isso ainda. Nós não vimos o trono aqui nesse livro. Nós precisamos ver. Porque a cruz é a tradução de um amor eterno. Escute bem, de um amor eterno. E sabe o que significa isso? Agora eu vou usar a linguagem da eternidade. A cruz, essa cruz que nós estamos vendo aqui, é uma tradução temporal, escute bem, para você entender, senão depois você não vai compreender. A cruz é uma tradução de um amor temporal, de um amor infinito. Esse amor, ele nunca teve começo, ele sempre existiu. Sempre existiu. Então a cruz, ela só vai traduzir aquilo que dentro de Deus é infinito, é o seu amor. A cruz, ela não tem uma dimensão. Você poderia ouvir alguém dizer, as dimensões da cruz não tem dimensão. No sentido eterno, ela é infinita, porque ela traduz algo que é infinito. O amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus por nós é uma descrição infinita de um Deus que se derramou por mim e por você. É isso aí. E aqui nós temos que adorar o Senhor. Deixe-me colocar outro ponto aqui nessa frase, desde. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde. Essa palavra aqui, ela precisa ser examinada dentro do seu original. E por quê? Porque eu vou ler novamente. Apocalipse 13:8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que está explícito aí? Que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Isso contradiz. Isso contradiz tudo que está sendo pregado aqui. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa palavra desde aqui, irmãos, ela expressa a eternidade do propósito redentor. Então, se ela traduz a eternidade do propósito redentor, então não é desde a criação do mundo. Existe algo que nós precisamos ver aqui. Porque antes da criação, Deus já havia decretado a cruz. Antes da criação, Deus já havia decretado a cruz. Então, eu digo mais uma vez, Cristo não foi um plano de emergência. A morte de Cristo não foi um plano de emergência. Então, vamos aqui lembrar desse ponto tão importante. E deixe-me colocar agora, por favor, 2 textos para a gente terminar. Efésios capítulo 1, versículos 4, 9 e 10. Eu vou ler apenas uma parte desses textos. Efésios capítulo 1, versículos 4, 9 e 10. Vou ler apenas uma parte dos textos. Assim como nos escolheu nele antes, olha que frase, antes da criação do mundo. Versículo 9, só quero extrair desse texto essa frase, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. E o versículo 10, que eu já citei aqui, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então vamos olhar 4 pontos aqui para a gente já chegar à conclusão dessa palavra. Primeiro ponto aqui, Paulo vai mostrar para nós, está claro aqui, que o Evangelho é antes da criação. Ele nos escolheu, ele estabeleceu um plano em si mesmo, para a sua glória, antes da criação do mundo. Segundo,
a eleição, a graça e o plano da redenção foram determinados por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Terceiro ponto, toda a história, da criação à consumação, é uma revelação progressiva do supremo propósito de Deus em Cristo. E por último, Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Ele é o eixo que sustenta a história e a eternidade. É em Cristo. É isso que você vai extrair desses textos. Efésios capítulo 1, versículos 4, 9 e 10. Agora vamos para o último texto, 2 Timóteo, o capítulo 1, o versículo 9 e 10. Segunda Timóteo, o capítulo 1, os versículos 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Seguindo mais à frente, ele diz, segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pela aparição do nosso Salvador. Aqui, eu quero colocar 2 pontos e assim nós terminamos por hoje. Primeiro, Paulo vai nos falar de uma graça pré-temporal. Uma graça antes do tempo. Uma graça que estava guardada em Cristo antes do tempo. Dada antes dos tempos eternos, que foi manifestada por meio da encarnação, por meio da crucificação, por meio da morte, por meio da ressurreição, por meio da ascensão e por meio da entronização de Cristo Jesus. E por último, o Cristo que foi manifestado no tempo é o mesmo Cristo que sempre esteve eternamente à destra do Pai. O Cristo da cruz é o Cristo do trono. O Cristo Salvador é o Cristo Redentor. E eu creio que vocês devem se lembrar muito bem. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, quando Deus manda Moisés falar para o povo separar o cordeiro. O cordeiro, ele era separado antes. Ele era examinado antes. Ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem mácula e sem defeito. Então o cordeiro, ele era separado antes. Ele era escolhido antes, ele era separado antes. E só depois ele seria imolado. Da mesma forma, isso aponta para Cristo. Ele foi escolhido desde a eternidade. Irmãos, isso é tão lindo. Porque quando você pensa nessa graça, nesse amor, fora do tempo, você enxerga uma salvação muito maior, muito mais grande, muito mais profunda, muito mais gloriosa, do que essa salvação que nos foi apresentada pela religião. Uma salvação que tem a ver com o centro da vontade de Deus. E é isso que Apocalipse vai nos mostrar. É sobre esse assunto que a gente vai prosseguir a partir daqui, vendo mais a profundidade do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa, rica e poderosa palavra. Senhor, vem nos ajudar. Só o Senhor, pelo teu Espírito, pode nos ajudar a compreender essa maravilhosa visão que compreende esses 2 capítulos. Nos ajude, Senhor. Aprofunde esta revelação na nossa mente, no nosso coração. Nos tire desta periferia. Nos leve, Senhor, a um plano mais alto. Revela-nos mais do teu Filho. Revela-nos mais da beleza, da grandiosidade da sua pessoa, da sua obra e da sua glória. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver teu Filho de uma maneira mais profunda.
Nós queremos experimentá-lo nesta visão. Essa visão não é só uma contemplação religiosa. Essa visão é uma experiência profunda, e é essa experiência que nós precisamos ganhar nesta noite. Só o Teu Espírito para nos ajudar. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá.